Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Meu nome é Sérgio, a matéria é física e eu amo a física, e a Sara também. Nessa aula, que é a aula número 14 do nosso curso de ótica, a gente vai fazer uma aula de exercícios de refração. É a segunda aula de refração. Na aula anterior, nós vimos o fenômeno e focamos no estudo matemático do índice de refração. Hoje a gente vai rever o fenômeno, vamos rever os conceitos e vamos focar no uso da equação da lei de Snell, tá bom? Que envolve os ângulos envolvidos ali na refração, tá bom? Então, sem perder tempo, bora para a vinheta, galera. Muito bem, vamos então começando aqui com uma revisão de refração. O que nós vimos na aula anterior, na aula número 13? Que quando a luz entra no meio mais difícil, o correto é falar mais refringente, a velocidade da luz diminui e o raio se aproxima da normal. Quando a luz entra no material menos difícil, o correto é falar menos refringente, a velocidade da luz aumenta e o ângulo também aumenta, ou seja, o raio se afasta da normal. E quando o raio de luz tem uma incidência oblíqua, ou seja, quando há uma incidência oblíqua, não, incidência oblíqua foi os dois anteriores. Quando é uma incidência normal, ou seja, perpendicular à superfície, tá? O raio de luz muda de velocidade, muda de meio material, mas deixa eu já corrigir aqui, não muda o ângulo, galera. O ângulo, ele continua sendo, deixa eu corrigir aqui, peraí, o ângulo, ele vai continuar sendo o que era no meio anterior, tá bom? Então, vamos corrigir aqui, eu já volto com tudo corrigido. Prontinho, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de refração. Por quê? Vamos lembrar? Quando o raio de luz incide sobre a normal, o ângulo de incidência é 0 graus e como ele sai exatamente sobre a normal, o ângulo de refração também é zero. Então, nesse terceiro caso, galerinha, há mudança de meio material, há mudança de velocidade, há raio de luz refletido, mas não há desvio. Não é o que a gente vai focar aqui hoje, galerinha. O que a gente vai focar hoje é realmente essas situações em que há desvio, tá? Em que o raio de luz ou se aproxima da normal, quando entra no material mais difícil, ou se afasta da normal, quando entra no material menos difícil, tá? Lembrando que sempre que há uma refração, há uma fraca reflexão. Tudo isso daí a gente viu na aula anterior. Na aula anterior nós vimos também as equações que estão na tela. O índice de fração, que é a formulinha do N, do índice de fração, C sobre V, onde esse C é a velocidade da luz no vácuo, 3/10, e esse V é a velocidade da luz do meio material que você está estudando, tá? Para você descobrir o valor do N. Quanto maior for esse N, dizemos corretamente que o material é mais refringente, informalmente eu falo mais difícil, porque quanto maior for a difração, mais a velocidade da luz vai ser reduzida, certo? Temos aqui também do lado a lei de Snell, tá? Então temos aqui o ângulo de incidência, o ângulo de refração, e a lei de Snell está aqui, N do meio de cima vezes seno do ângulo de cima é igual a N do meio de baixo vezes seno do ângulo de baixo. É isso, galera. Muito bem, galerinha. Então, com essas duas ferramentas em mãos, com a formulinha do índice de refração e a formulinha da lei de Snell, a gente vai resolver exercícios envolvendo a mudança de ângulo quando a luz passa de um meio para outro meio. Então, bora para o exercício. Primeira questãozinha está aqui, caiu na Unesp. A figura mostra um raio de luz monocromático que, após propagar no ar, penetra num líquido homogêneo e transparente. Considerando que a velocidade de propagação da luz no ar, com módulo 300.000 km por segundo. Então, isso é a velocidade da luz no ar, é a mesma velocidade da luz no vácuo, né? Então, vou colocar aqui, ó, velocidade da luz no ar, 300.000 km por segundo. Como nas alternativas a velocidade da luz no líquido também está em km por segundo, então vamos manter esse valor, tá? Então, se você quiser, fica 3 vezes 10 à quinta. Muito bem. Continuando comigo.
O seno do ângulo de incidência 0,75, então ele está te dando. O seno do ângulo de refração 0,6. Ele quer saber quanto vale a velocidade que a luz se propaga nesse líquido. Então ele quer a velocidade de propagação da luz no líquido. Essa aqui é o exercício. Gente, como envolveu aqui os ângulos, tá? Tanto que ele está te dando o seno dos ângulos, você vai usar a lei de Snell, galerinha. Então, vamos lá. Primeiro você vai olhar no meio de cima, N do meio de cima, que é o ar, vezes seno do ângulo de ensina, que é o ângulo de incidência, é igual N do meio de baixo, que é o líquido, vezes seno do ângulo de baixo, que é o ângulo R. Vamos agora trocar o seguinte, galerinha. O N do ar, você sabe que vale 1. Mas ele não deu o N do líquido, galera. Então, o que você vai fazer? Ó? Você vai lembrar comigo que N é C sobre V. Tá certo? Então, N do ar é C sobre a velocidade da luz no ar. Seno do ângulo de incidência ele deu, que é 0,75. Aqui está, 0,75. N do líquido, galera, é C sobre a velocidade da luz no líquido. E seno do ângulo R é 0,6. C de um lado, C do outro, cortou. Então, o que sobrou? Sobrou que 0,75 sobre velocidade da luz no ar, que é 300.000, é igual a 0,6 sobre a velocidade da luz no líquido. Então, essa continha que a gente vai fazer agora, a gente vai multiplicar em cruz, 0,75 vezes velocidade da luz no líquido, é 0,6 vezes 300.000. Pronto. Esse 0,75 está multiplicando, a gente vai passar dividindo. Então vai ficar assim, ó, velocidade da luz no líquido é igual 0,6 vezes 300.000, 6 vezes 3, 18. Só que esse 0, mata um zero aqui. Essa casinha com vírgula mata um zero. Sobraram 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, 180.000 quilômetros por segundo, né? E o 0,75 está multiplicando, eu vou passar dividindo. E agora é só fazer essa continha, 180.000 dividido por 0,85. Isso daí a gente faz na calculadora rapidamente. 180.000 dividido por 0,75, que foi o valor que ele deu. Isso vai dar 240.000, galerinha. Então, a velocidade da luz dentro desse material, 240.000, na mesma unidade que ele deu a outra velocidade. Quilômetro por segundo. Tá certo? Portanto, a alternativa correta, letrinha D de dado. Vamos então agora para a próxima questão, galerinha. Um raio de luz monocromático se propaga em um meio cuja difração absoluta é ré de 3. Vamos chamar de meio A. Vale ré de 3. O raio atinge a superfície e separa esse meio com outro menos refringente, o ar. Você sabe que o N do ar vale 1. Seguindo um ângulo de incidência de 30 graus. Ângulo de incidência, 30 graus. O raio sofre um desvio em sua trajetória e continuará a se propagar nesse segundo meio. Se o índice de refração absoluto do ar é igual a 1, então o seno do ângulo de desvio. Então ele quer saber o seno do ângulo de desvio. Muito bem. Acho que aqui é interessante a gente fazer a primeira figura, né, com base naquilo que a gente já estudou, para depois a gente fazer os cálculos. Então aqui eu tenho meio A, aqui eu tenho ar. Gente, o ar, o N vale 1. O meio A, o N vale raiz de 3, que é aproximadamente 1,7. Então, com certeza, o meio A é mais difícil que o ar, certo? Então, se eu tiver aqui um raio de luz chegando, aqui nós temos raio de luz chegando,
tá certo? O que vai acontecer, meus amigos? É o raio de luz incidente, ele está vindo nesse meio que a gente está chamando de ar. Vamos traçar aqui aquela reta imaginária chamada normal. Quanto vale o ângulo de incidência aqui, gente? Ele falou que o ângulo de incidência vale 30 graus. Aqui está. Você sabe que o raio de luz queria seguir em linha reta. Vamos desenhar o raio de luz vindo aqui, ó. Raio de luz aqui querendo seguir em linha reta, certo? Só que como esse raio está entrando no ar, que é o meio menos difícil, quando entra no meio menos difícil, a velocidade aumenta, ou seja, o raio com certeza vai se afastar da normal. Aqui nós temos o raio refratado. E com certeza este ângulo aqui, ó, vai ser maior do que 30 graus, é o ângulo de refração. É isso que a gente vai descobrir primeiro. O ângulo de desvio que ele fala no enunciado, galera, é esse ângulo aqui, ó. O raio de luz estava seguindo em linha reta e aí ele sofre um desvio. Daqui a pouquinho a gente pensa nesse ângulo de desvio. Primeiro vamos pensar no ângulo de refração. De que maneira? Vamos usar a lei de Snell. N do meio de cima vezes seno do ângulo de cima é igual a N do meio de baixo vezes seno do ângulo de baixo. O meio de cima, que eu chamei de meio A, o N vale raiz de 3. O seno do ângulo de incidência é seno de 30 graus. O ar, o N vale 1. Seno do ângulo R, a gente vai descobrir. Então ficou. Lembra que seno de 30 graus é 1 sobre 2. Então ficou raiz de 3 vezes meio é igual a seno do ângulo R. Ou seja, seno do ângulo R é raiz de 3 sobre 2. Seno do ângulo de refração, raiz de 3 sobre 2. Aí você vem aqui nessa tabela, galera, raiz de 3 sobre 2, você sabe que o ângulo é 60 graus. Então, voltamos lá. Então, o ângulo de refração, 60 graus. Repare que nossa figura está coerente. Ele chega com 30 graus e passa para outro meio com um ângulo maior, porque entrou no meio menos difícil, aumenta o ângulo, foi para 60 graus. Então, esse ângulo de refração, ele vale 60 graus. Agora, dá uma olhadinha aqui, galerinha. Se você reparar aqui, ó, este ângulo aqui é o ângulo entre a normal e o caminho original do raio de luz, que é 30 graus. Então, esse ângulo de 60 graus é a soma desse 30 mais o delta. Ou seja, esse ângulo de desvio é a diferença entre os dois. Vou falar a mesma coisa de outra maneira, tá? Então, eu tenho aqui, ó, o ângulo de incidência. Aqui do outro lado, eu tenho o ângulo de refração, tá? E aqui eu tenho o desvio. Acho que eu vou montar direto, galerinha. Acho que é mais fácil enxergar assim, ó. O ângulo de refração é igual a esse 30, que é o ângulo de incidência, mais o ângulo que foi desviado. O ângulo de refração é 60 graus, o ângulo de incidência é 30 graus, mais o desvio. Então, claramente, o raio sofreu um desvio de 30 graus. E o exercício quer saber quanto vale o seno do ângulo de desvio. Então, a pergunta é, quanto vale o seno do ângulo de desvio? Então, ele quer saber quanto vale o seno de 30 graus. E você sabe, daquela tabela, que seno de 30 graus vale meio. Vale meio. Então, resposta do exercício, letrinha B, 0,5, galera. É isto. Tá bom? Vamos então agora para o terceiro exercício, meus amigos. Esse daqui caiu no Enem, galera. Vamos lá. O cara fala o seguinte: a fotografia feita por luz polarizada é usada por dermatologistas para diagnósticos. Isso permite ver detalhes da superfície da pele
que não são visíveis com reflexo, da luz comum. Para obter luz polarizada, pode-se utilizar a luz transmitida por um polaroide ou a luz refletida por uma superfície na condição de Brewster, como mostra a figura. Nessa situação, o feixe de luz refratada forma um ângulo de 90 graus com o feixe de luz refletida. Então, o que ele está falando, gente? Nessa condição especial de luz polarizada, né, tem que obedecer a essa condição de Brewster, em que o raio de luz refletido forma 90 graus com o raio de luz refratado. Beleza? Fenômeno conhecido como lei de Brewster. Nesse caso, o ângulo de incidência, também chamado de ângulo de polarização, e o ângulo de refração estão em conformidade com a lei de Snell. Considere um feixe de luz polarizada proveniente de um meio de difração absoluta igual a 1. Então, n do meio de cima é 1, que incide uma superfície faz um ângulo de refração de 30 graus. Então, eu vou escrever aqui, gente, em azul. Ó. Então, o ângulo de refração, 30 graus. Muito bem. Deixa eu ver se eu faço um pouquinho maior, só para ficar mais visível aí na tela. 30 graus. Então, esse ângulo aqui de baixo é o ângulo de refração, 30 graus. Este ângulo aqui, ó, ele obedece a essa condição. Então, tá até escrito aqui, ó, é 90 graus. E esse ângulo aqui em cima, galera, tá? Ele chama de θp, né? Ele está chamando de θp, porque é o mesmo aqui da incidência, é o ângulo de reflexão, tá certo? Você sabe que a soma de todo esse ângulo aqui, ó, desde aqui de cima até lá embaixo, galerinha, né? Então você totalizou meia volta, aqui uma volta completa, 360 graus. Aqui é meia volta. Isso dá 180 graus. Então, qual é a certeza que nós temos aqui de análise dessa figura? O ângulo θp mais o ângulo que obedece a essa condição específica da polarização, que é 90 graus, mais o ângulo θr, essa somatória toda tem que dar 180 graus. O ângulo θp eu não sei, mais 90 graus. O ângulo θr foi dado aqui no enunciado, que é 30 graus. 30 graus, deixa eu só escrever melhorzinho aqui. Essa soma tem que dar 180. Portanto, o ângulo θp, ó, vai 90 para lá, fica 180 menos 90 dá 90. Então, que ângulo que somado com 30 para totalizar os 90, né? 60 graus. Então, o ângulo de polarização 180 graus. Ou seja, portanto, o ângulo de incidência é 60 graus. Então, tudo isso que a gente analisou aqui foi para descobrir que esse ângulo em que o raio chega aqui, galera, esse ângulo aqui, ó, que é o nosso ângulo de incidência, é 60 graus, está entrando nessa lâmina e o ângulo de refração é 30 graus. Muito bem. Nessa situação, qual deve ser o índice de refração absoluto da lâmina? O exercício quer saber quanto vale o N da lâmina. Esta que é a pergunta. Então agora a gente vai para a lei de Snell. N do meio de cima, que é o ar, vezes seno do ângulo de incidência. Deixa eu só mudar a cor dessa caneta, galera. Ficou um laranja muito forte. Vou pegar uma cor mais clara. N do meio de cima, vezes seno do ângulo de incidência, é igual ao N da lâmina, que nós queremos, vezes o seno do ângulo de baixo, que é o ângulo de refração. N no meio de cima, ele falou aqui, gente, ó, considere um raio de luz vindo de um meio cuja índice de refração é igual a 1. Por isso que eu falei que é o ar, né? Então tá aqui, ó. Vezes seno do ângulo de incidência, que eu acabei de provar para vocês, que é 60 graus. É igual o N da lâmina, que é a pergunta, vezes seno do ângulo de refração, que ele deu aqui no enunciado, que é 30 graus. Certo?
Então, seno de 60, raiz de 3 sobre 2, é igual ao n da lâmina, vezes seno de 30, que é meio. Cortou aqui, portanto, o n da lâmina vale raiz de 3, galera. Ok? É isso, meus amigos. A alternativa correta, letrinha A de amor. Questãozinha que caiu no Enem, questãozinha tranquila, era só usar a lei de Snell aí, certo? Vamos então agora para a próxima questão, meus amigos. Aqui vai envolver aquela história que a gente viu na aula passada, que cores diferentes refratam com ângulos diferentes. E como é que é isso? Como é que eu pedi para você decorar? Eu pedi para você decorar na aula anterior a sequência na ordem crescente de frequência das cores visíveis, né? Então aqui, ó, então, ordem crescente de frequência. Qual é a cor visível de mais baixa frequência? É o vermelho. Aumentou a frequência, alaranjado. Aumentou, amarelo. Aumentou, verde, azul, anil e violeta. Isso a gente viu na aula anterior, gente. Então, o raio de luz que tem menor frequência é o vermelho e o raio de luz que tem maior frequência é o violeta. E por que eu pedi para decorar na ordem crescente de frequência? Porque automaticamente você também já está decorando na ordem crescente de desvio. Quanto maior a frequência, maior vai ser o desvio sofrido na refração. Então, qual é a cor que desvia mais? É o violeta. Qual é a cor que desvia menos? É o vermelho. Aqui, como nós temos raio de luz vermelho e azul, tá? Eu vou apagar tudo o resto aqui, ó. Então, violeta, estou apagando. Aqui está. Verde, aqui está. E alaranjado também. Então, qual vai desviar mais? O azul. Qual vai desviar menos? O vermelho. Então, vamos lá. Então, agora que nós já enxergamos esses detalhes, vamos então aqui para o exercício. Lembramos esse detalhe aqui das cores, né? 2 raios de luz monocromáticos provenientes do ar, um azul e o outro vermelho, incidem no ponto P da superfície de uma esfera maciça de centro C, paralelos um ao outro na direção da linha tracejada indicada na figura. Então está chegando aqui ó, o raio de luz vermelho e o azul. Deixei aqui uma imagem ampliada para ficar mais fácil de ver. E aqui, galerinha, eu já peço para você traçar uma reta que passe do centro até aquele ponto P. Tá? Sabe por quê, gente? Porque essa reta aí, ó, ela vai ser anormal, tá? Deixa eu até colocar ela tracejada aqui pra gente, ó. Ela vai representar a normal. Tudo bem? Então essa linha aqui é a normal e este ângulo aqui, galerinha, é o ângulo de incidência. Qual é a certeza que nós temos? Que os raios queriam seguir em linha reta, mas não vai seguir em linha reta. A esfera é feita de vidro transparente homogêneo. Pronto. E a luz está vindo do ar. Então, galerinha, o raio de luz está passando do ar, que é o menos difícil, e vai entrar no vidro, que é o mais difícil. Vamos falar correto? Menos refringente, mais refringente. Sempre que a luz entra no meio mais refringente, a velocidade diminui, o ângulo diminui, ou seja, o raio se aproxima da normal. Então, esses dois raios vão se aproximar da normal. Só que um vai desviar menos, outro vai desviar mais. Quem desvia menos é o vermelho, galera. Então, o vermelho vai sofrer um desvio. Deixa eu colocar aqui, ó. O vermelho vai se aproximar da normal, mas vai se aproximar menos. Tá? Então, vamos colocar aqui, ó. Vermelho. Já o azul, galera, deixa eu colocar aqui, o azul, ele vai se aproximar da normal e vai desviar mais, tá certo? Vou colocar aqui um azul mais fácil de ver aqui. Muito bem. Essa aqui é a ideia, meus amigos. Então, os dois raios vão se aproximar da normal, só que o vermelho vai sofrer um desvio menor e o azul
vai sofrer um desvio maior, se aproximando mais da normal. Tá bom? Então, a alternativa correta é aquela que mostrar. Nós temos aqui duas alternativas? Não, ó. Essa aqui está subindo. Vamos cancelar as alternativas impossíveis, né? Vamos cancelar as impossíveis, tá certo? Então, aqui, ó. Aqui está mostrando os raios se afastando da normal. Joga fora. Aqui os raios se aproximando. Deixa quietinho aqui. Aqui um está se aproximando, está se afastando. Joga fora. Aqui os dois estão se afastando. Joga fora. Sobrou as duas alternativas em que o raio se aproxima da normal. Só que aqui temos o vermelho desviando menos e o azul desviando mais, que é o caso. Então, a alternativa correta, letrinha B de bucéfalo. Vamos então para a próxima questão, é a número 5 desta aula. É a última questão da aula de hoje, gente. Então vamos lá. Um raio de luz monocromático se propaga no ar, cujo índice de fração absoluto é igual a 1, e na superfície uma lâmina de vidro formando um ângulo delta com a reta normal. Ao penetrar no vidro, o raio passa a formar um ângulo θ. Então, lógico, está entrando no vidro, que é mais refringente, é mais difícil, a velocidade diminui, o ângulo diminui e ele se aproxima da normal. Considerando que a luz se propaga no ar com velocidade 3/10, seno de delta 0,8, seno de θ 0,6, ele quer saber a velocidade da luz dentro do vidro, uma pergunta muito parecida que a gente já fez na aula de hoje, né? Então, lei de Snell, galerinha. N do meio de cima vezes seno do ângulo de cima é igual a N do meio de baixo vezes seno do ângulo de baixo. Só que, galera, o que acontece aqui? O N do ar ele até deu, né? Então, mas vamos escrever daquele jeitinho mais fácil, ó. N do ar é C sobre a velocidade da luz no ar. Seno do ângulo delta 0,8. N do vidro, C sobre a velocidade da luz no vidro. Seno de θ, 0,6. Aqui está. C de um lado, C do outro, cortou. Então ficou 0,8 dividido pela velocidade da luz no ar, que é 3/10, é igual, do lado de cá, 0,6 dividido pela velocidade da luz no vidro. Vamos agora multiplicar em cruz. 0,8 vezes a velocidade da luz no vidro é igual a 0,6 vezes 3/10. O 0,8 vai passar dividindo, galera. Então ficou 0,6 vezes 3 dá 5, gente. Dá 5, 5, 5. Oh, que 5, Sérgio? Não viaja. Não viaja, dá 1,8, né? 1,8. 1,8 vezes 10/8 e o 0,8 que está multiplicando vai passar dividindo. 1,8 sobre 0,8 é a mesma coisa que 18 por 8. 18 por 8 é 9 sobre 4. 9 sobre 4 é 4,5 sobre 2. 4,5 sobre 2 dá 2,25. Então, a velocidade da luz no vidro vai ser 2,25 vezes 10/8 metros por segundo, gente. Isso nos dá como correta a alternativa letrinha D de dado, meus amigos. Muito bem, meus queridos. Então, por hoje é só. Um grande abraço a todos os meus alunos aí que têm aula comigo presencialmente nas escolas em que trabalho. Um grande abraço aos amigos aí que me acompanham somente online. Mandem suas perguntas, suas dúvidas nos comentários. Mandem suas elogias de forma educada, suas críticas construtivas também, tá bom? Agradeço aí a todos. Um grande abraço e na próxima aula, mais uma aula de refração com exercício de treinamento aí, tá bom? Um abração, até a próxima aula, gente. Tchau, tchau.